Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal No Mundo do Vinho. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e o nosso propósito é divulgar a cultura do vinho sem afetação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta em mais uma edição do podcast No Mundo do Vinho. Hoje é mais um dia especial, tá aparecendo a notificação no seu celular, no Spotify, no YouTube. Também tá aí com as notificações no Instagram, porque tem mais uma edição começando aqui. É isso, Sidney, seja bem-vindo novamente. É isso aí. Vamos remar, falar do que é bom, né? Falar, disseminar a cultura do vinho. Falar dessa paixão brasileira, tá virando brasileira, mas uma paixão mundial, e uma nossa aqui da bancada, que é o vinho. Você pode ver, nós já estamos aqui apreciando um rótulo de vinho, um Touriga Nacional da Vinícola Hermann, aqui brasileira, gaúcha. E para quem vai pegar a gente na história depois, e que o podcast é assim, né? Ele fica na história, fica anos por lá. Nós estamos gravando numa segunda-feira, hoje é dia 4 de julho de 2022. E nós estamos tendo o privilégio, né? Das 11h20 da manhã, tá bebendo uma garrafa de vinho, né, Cid? Olha que bacana, hein? O patrão não pode saber. Ele pode, porque quem trabalha com vinho, se não tomar o vinho, ele é mandado embora, tem problema. É o contrário do que acontece em outras empresas. Tem que ter um aditivo na CLT lá pra liberar, né? Porque senão é justa causa, né? É isso aí, se não beber, toma justa causa. É verdade. E hoje nós vamos ter, então, um pouquinho diferente, ter o prazer de conversar com ele, que é professor universitário, que é jornalista, que é uma figura muito conhecida em todo o nosso sul do Brasil, Santa Catarina principalmente. João Lombardo vai aparecer aqui na nossa televisão. João, seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender aqui no podcast No Mundo do Vinho. É um prazer sempre escutar o senhor falar, mas também bater aquele papo aqui muito bom. O prazer é meu, agradeço muito o convite, né, e vamos falar sobre vinho, né? Vamos falar sobre coisas boas, né? Coisas boas sempre. Eu tive o prazer de conhecer o professor João Lombardo lendo na coluna dele no jornal ND. Já vi algumas participações também na televisão, no SC no Ar, alguns programas, mas principalmente na avaliação nacional de vinhos 2021, que foi feita lá na Adega Nacional, em Florianópolis. Foi um momento muito bacana de aprender com o professor, que já participou de diversas avaliações, assim, e é uma figura muito conhecida. O Sidney também já estudou junto com professores, você já conhece também essa figura nossa catarinense aqui do mundo dos vinhos, né, Sidney? O professor João Lombardo é uma das autoridades aqui do estado, né, no mundo do vinho, e não só pela autoridade que ele é, pela maneira com que ele ensina a respeito de vinho, de maneira direta, sem firula, uma pessoa muito acessível, que divulga a cultura do vinho como ela deve ser divulgada, né? Com simplicidade, com questões técnicas, com informações corretas, informações importantes, mas de uma didática que não afasta aquele que não está muito familiarizado com o mundo do vinho ainda, pelo contrário, ele agrega e faz com que as pessoas queiram curtir vinhos, queiram aprender mais a respeito da bebida, né? Então é uma postura muito bacana que é de se admirar no professor. João, a gente falou no último episódio sobre os enochatos também, que é aquela galera que acaba botando uma doma, uma aura assim em volta do mundo dos vinhos, da garrafa, faz aquela firula toda, como o Sidney falou, para tomar um rótulo. Como é que você vê isso? Isso sempre existiu? É mais agora, com o mundo da internet e as autoridades? Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, eu acho que as pessoas, muitas vezes, quando descobrem alguma coisa que lhes agrada muito, né, elas acabam ficando muito envolvidas com aquilo, né, e acabam, muitas vezes, exagerando um pouco na forma de abordagem daquilo, né. Eu uma vez li uma coisa interessante dizendo que o enochato ele não prejudica ninguém, pelo contrário, né? Ele até é um entusiasta, é um grande entusiasta que manifesta esse entusiasmo de uma maneira às vezes um pouco exagerada, né? Então eu acho que, claro, tem muita gente que começa assim com essa descoberta e tem vontade de falar disso de uma maneira às vezes mais complicada, né?
Mas devagar vai, aquela história, quando o caminhão anda, as melancias se acomodam, né? Devagar as pessoas vão caindo um pouco mais na realidade. Vinho é muito bacana, mas não é uma das coisas da vida da gente, não é tudo da vida da gente, né? Então a gente tem que ter o vinho como uma coisa bacana, uma relação de prazer, uma coisa que nos traz prazer, que acompanha as nossas refeições, que acompanha os nossos bate-papos, né? Então não precisa daquele exagero de chegar no restaurante e ficar avaliando um vinho, né? Oh, meu Deus, aí não, vai lá e bebe, tranquilo, gostoso, né? E quando tem que avaliar, avalia-se, né? Mas eu acho que o Enochato não é inofensivo, não tem problema nenhum. Tá ótimo. Professor, João Lombardo é de Lombardia, vem da Itália, é seu sobrenome, é algo que o senhor se apropriou assim para trazer essa característica de um terroir muito conhecido? É uma curiosidade que surgiu agora aqui pensando um pouquinho. Não, meus avós são todos italianos, né? E o meu avô paterno é da região da Lombardia, né? Então o sobrenome vem dali, não é? Eu tenho a minha avó, a mulher dele era de Trentino Alto Adige, o meu avô materno é de Rovigo, no Vêneto, e a minha avó materna é de Catanzaro, na Calábria. Então eu tenho uma família italiana, né? E isso me orgulha muito, né? E me orgulha muito, né, de ser brasileiro também, né? Porque eu acho que o Brasil é um país muito particular, muito diferente, né, da Europa. Então tem pé em dois mundos, né? Acho bacana isso. E essa é a preferência do João Lombardo quando vai procurar um rótulo para tomar, para aquele momento de lazer? Ficar nesses dois países como Giuseppe Garibaldi, então Itália-Brasil? Não. Aí eu já sou cosmopolita, eu já sou mundial, né? Gosto de vinhos de todo mundo, de toda parte do mundo, né? De todo o Brasil, né? Claro, a gente tem um carinho. A Itália é um país que eu estudo um pouco mais, né? Por uma questão de proximidade. Então eu estudo um pouco mais os vinhos italianos. Mas adoro os vinhos portugueses, vinhos franceses nem se fala, né? A gente pensa na Espanha, a gente pensa na Alemanha, né? A gente pensa aqui no Cone Sul, Chile, Argentina, Uruguai, ou seja, acho que o vinho não tem pátria, né? Acho que o vinho ele extrapola todas as fronteiras, né? E tem uma tendência, as pessoas que não estão entrando no mundo do vinho agora, João, é de achar que a Itália só faz coisas espetaculares, a França, idem, né? E, claro, Itália, França, esses países mais tradicionais do mundo do vinho fazem vinhos espetaculares, fazem grandes obras de arte, né? Tanto que os ícones, tem muitos ícones do mundo do vinho que estão na Europa, França, Itália, Alemanha. Mas também faz muita coisa ruim, né, João? Assim como o Brasil também faz coisas péssimas e coisas excepcionais, a Argentina coisas fantásticas e coisas ruins. Então, e todo país tendo mais ou menos história no vinho, faz coisas excepcionais e coisas razoáveis. Então não justifica ficar estacionado nesse ou naquele país, né? O legal é isso, diversificar o consumo, se aventurar em regiões diferentes, regiões novas, e até porque vinho é uma bebida, uma bebida emocional, eu não me canso de falar, né? Justamente que a gente está sujeito a algumas frustrações à medida que diversifica e que bebe coisas diferentes, mas também, se quiser se poupar dessa frustração, não vai encontrar aquelas alegrias de descobrir uma região nova, um país novo e um vinho encantador. Essa alegria também a pessoa não pode se poupar, né? Por isso que é legal se diversificar, buscar coisas novas e experimentar de tudo um pouco. Eu acho que não pode ter preconceito nesse mundo, né? Eu acho que o preconceito ele é um grande limitador, né? Eu acho que nesse mundo do vinho nós somos eternos aprendizes, né? Porque eu acho que a gente vai descobrindo devagarzinho os países que não estão nessa rota dos grandes produtores de vinho, mas que produzem vinhos de grande qualidade. O Brasil está entrando nessa rota hoje, né? O Brasil é um país que tinha uma vitivinicultura considerada menor até um passado recente, né? E hoje a gente já vê uma expansão dessa vitivinicultura, mais que uma expansão, né? Uma compreensão do que é a vitivinicultura e que é o vinho brasileiro, né? Porque as pessoas muitas vezes bebem vinho brasileiro pensando no Chile, não tem nada a ver, são coisas diferentes, né?
O vinho brasileiro tem personalidade, tem características, é um vinho que tem um pouquinho mais de acidez, né, puxa um pouco mais o padrão europeu, essa acidez, por outro lado, dá a ele uma longevidade maior, enfim. Então é um vinho que nós estamos descobrindo. E outros países do oeste aí, europeu, né, do leste europeu, desculpe, agora nos apresentando vinhos muito interessantes, né, no Brasil, vinhos gregos, né. Acho que a grande, digamos assim, virtude do Brasil é aqui a gente poder tomar vinhos do mundo inteiro, né? Isso é um privilégio para a gente, né? Às vezes você vai em países produtores e eles tomam muito vinho deles, poucos vinhos de fora, né? Aqui não, aqui a gente tem a oportunidade de conhecer vinhos do mundo inteiro e a gente está sempre aberto a novidades, né? Com certeza. Professor, eu vou pegar o gancho do que o senhor falou agora, do vinho brasileiro. A gente teve, em 2018, por exemplo, uma safra espetacular, né? Foi conhecida como a safra das safras dos vinhos. E agora a gente vê também que 2022 também tá se formando com uma expectativa boa, né? Os produtores estão com boas expectativas para a safra deste ano, do ano que vem. E você, como é que vê esse potencial do vinho brasileiro atualmente? Existe um mercado que está se abrindo também externo para a exportação do vinho brasileiro? Como é que você está enxergando isso, professor? Olha, realmente essas últimas safras, né, 2018, 2020, 2022, foram grandes safras, né? Safras em que os vinhos nasceram vinhos de muita estrutura, né? Vinhos realmente com esse tripé, álcool, taninos, né? E acidez muito, muito bons, né? Capazes de dar uma longevidade, capazes de atribuir muita estrutura para esses vinhos. Eu acho que essa mudança de clima, né, do planeta realmente está trazendo uma mudança, um deslocamento, né, da produção, né? Países que eram tradicionais produtores começam a sofrer com esse aquecimento, países que não eram começam a ganhar com esse aquecimento, a gente começa a ver uma migração das coisas, né? Eu acho que essas safras ajudam muito, né? O Brasil tem algumas safras históricas, né? Pega lá 86, 91, né? Você tem essas, você tem 99, 2002, você vai contando essas safras, 2005, 2006. Nós tivemos algumas safras que geraram vinhos muito bons, né? E mesmo as safras que não geraram bons vinhos, acho que sempre houve um grande esforço dos enólogos, né, para produzir um bom vinho com a matéria-prima, mesmo não sendo ela uma grande matéria-prima, né? Eu tive a oportunidade, quando lecionava na Unisul, de poder fazer 2 trabalhos no exterior com vinhos brasileiros, um na França em 2005 e um na Alemanha em 2006. Nós fomos levar vinhos brasileiros para apresentar na França, né, que é uma coisa ousada para aquele tempo, né, e depois na Alemanha, né. A aceitação foi muito boa, inclusive na França eu levei alguns vinhos de alguns produtores aqui, inclusive uns vinhos de Santa Catarina ainda sem rótulo, né, e houve uma receptividade muito boa aos vinhos, né? Inclusive é um vinho doce, aquele Late Harvest produzido lá no Vale de São Francisco, né, que é feito lá pela Miolo com Moscatel. Os franceses adoraram aquele vinho, impressionante. Então, às vezes, muitas vezes a gente não valoriza o nosso produto, sempre olhando para o produto de fora, quando na verdade nós temos produtos com tipicidade nossa, com a cara nossa, né? Então é preciso prestar mais atenção nisso, né? Acho que o produto brasileiro é sim de exportação, é sim capaz de estar lado a lado com vinhos de outros países. Eu não gosto de falar muito em competição, porque eu acho que não há competição, há somatória, né? Eu acho que é somatória e há estilos diferentes, né? Então, eu vejo assim. Então, acho que o Brasil hoje tem vinhos que estão à altura de vinhos bastante renomados, feitos no exterior, e a gente está descobrindo isso. Infelizmente, muitas vezes no Brasil é preciso que o vinho seja reconhecido lá fora para depois ser reconhecido aqui dentro, né? Não só o vinho, como outros produtos. Você vê o queijo brasileiro agora, né, sendo premiado lá no exterior, né, e agora o brasileiro então está valorizando o seu queijo, né? Infelizmente funciona assim. A gente precisa aprender a valorizar mais o que a gente faz e entender um pouquinho mais o que a gente faz, né? De fato, o gringo descobriu o nosso vinho primeiro que o brasileiro, antes que o brasileiro. Não só descobriu, mas valorizou, né, João? E você, inclusive, começou a fazer um comentário
sobre a comparação do vinho brasileiro com os vinhos argentinos, chilenos, e esse, na minha opinião, é o grande problema do vinho brasileiro, essa comparação descabida. O brasileiro, ele abre uma garrafa de vinho nacional esperando encontrar ali dentro algo parecido com Chile e Argentina, o que nunca vai ser, porque nossa condição climática, nossa condição de solo é muito diferente do contexto de lá. Se é para fazer alguma comparação, ainda que não seja bom comparar, mas se for para fazer uma comparação, que seja feito com o vinho europeu. Nosso vinho vai ter ele tem mais fineza, mais finura, mais elegância, mais acidez, como o senhor bem colocou antes. E um outro problema, aliás, uma outra atitude, uma outra categoria, aliás, que por suas atitudes dificultou um pouco o entendimento, a compreensão do que é o vinho brasileiro, na minha opinião, é a tentativa de alguns produtores reproduzir aquilo que se obtém no Chile e na Argentina aqui também, usando muita madeira, muita barrica, muito chip de carvalho, o que não é um problema se for bem feito, mas essa sobrecarga de madeira, essa super extração do vinho brasileiro só dificultou um pouco, na minha opinião, esse reconhecimento ou compreensão do seu próprio vinho para o povo brasileiro, né? Então, é o ideal, e hoje inclusive aqui que eu quero que o senhor comente para ouvir a sua opinião, também teve uma insistência muito exagerada, né, João, na Cabernet Sauvignon, por exemplo, que não amadurece tão bem aqui. Ela precisa de ciclos muito longos de amadurecimento, o que pode ocorrer, e é comum ocorrer, chuva 2-3 dias antes da colheita, uma semana antes da colheita, o que isso pode parecer que uma semana não é tanto tempo, mas para o amadurecimento de uma fruta, que é a matéria-prima para o vinho, por exemplo, é muito importante, é um definidor de qualidade, né? E o produtor às vezes se vê na necessidade de colher essa Cabernet Sauvignon 3 dias, uma semana antes do prazo ideal. E hoje eles estão tirando essa Cabernet Sauvignon, a maioria dos produtores estão substituindo a Cabernet Sauvignon por castas portuguesas, italianas, que tem um ciclo de amadurecimento mais rápido. E com isso o vinho nacional está tendo essa virada no estilo, né? A qualidade sempre foi boa, mas inclusive essa melhora na qualidade também, né? Tem visto que tipo de uvas o senhor tem visto por aí, que está entrando no mercado agora, justamente causada por essa mudança de chave, de entendimento de que a Cabernet Sauvignon já deu para ela, talvez? Então, deixa eu começar respondendo por partes, né? O Chile, por exemplo, eu estive no Chile há 10 anos atrás, e naquele momento começava um movimento no país para tirar um pouco a madeira do vinho e deixar mais fruta. Quer dizer, o Chile começou a olhar para os vinhos europeus e a querer fazer vinhos mais assim ao estilo europeu, né? Subir na cordilheira, pegando mais frescor, pegando um pouco mais de acidez, né, nos vinhos, ou seja, parando de fazer só aqueles vinhos mais plácidos, mais macios, né, fazendo os vinhos um pouco mais provocativos, né, um pouco mais nervosos. Então, eu acho que hoje há digamos assim, uma transmutação de estilos. A Europa, por outro lado, colocou um pouco mais de madeira. Então, você vê hoje que o vinho ele está sempre em transição, né? É um mundo sempre em transição, né? Então, é por aí. Quer dizer, quanto a Cabernet Sauvignon, realmente é uma uva muito difícil para o Brasil, mas ela é uma uva com apelo comercial muito forte, né? Ela é uma uva com apelo comercial muito forte, né? Ela se internacionalizou, mas realmente no clima brasileiro ela não é uma uva que rende caldos interessantes, né? Às vezes sim, numa grande safra, numa determinada região, mas generalizando não, né? A gente pega aqui Santa Catarina, né? Quando começou a vitivinicultura de altitude aqui, 51% dos vinhedos plantados nas altitudes eram de Cabernet Sauvignon. Hoje isso caiu para cerca de 30%, mais ou menos. Os produtores estão enxertando outras castas, né, nos cavalos de Cabernet, tirando a Cabernet e colocando outras, né? Por exemplo, aqui, entrando as uvas italianas, que é uma grande descoberta, uma grande novidade, né? Nós temos aí a Sangiovese, a Montepulciano, trazendo vinhos muito interessantes, né? A Garganega, nós vemos aí, enfim, essas uvas italianas trazendo um resultado bastante bacana, né? A própria Refosco. Nós vemos assim as pessoas plantando Malbec, né? Começa a entrar um pouco mais do Malbec, né? Aqui, né? Nessa região de Santa Catarina, né? Dom Guilherme tem um Malbec incrível, né?
a retomada da Cabernet Franc, né, que eu gosto muito dos vinhos de Cabernet Franc, né, Também. e ele cedeu lugar a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon acabou suplantando os vinhedos lá no passado, né, porque tinha muito mais apelo comercial. A gente olha ali a denominação de origem em vários vinhedos, né, a uva emblemática é Merlot, que leva um pouco mais de quantidade, não é a Cabernet Sauvignon. A Merlot se adaptou muito bem ao terreno da Serra Gaúcha, né? É uma uva mais resistente às pragas, tem um cacho mais aberto, portanto você não tem, né, aquela incidência de pragas, ela tem um amadurecimento muito melhor. A Merlot é uma grande uva no Brasil, mas não tem muito apelo comercial, né? Felizmente os vinhos de Merlot não causam emoção, mas são muito gostosos. Eu particularmente gosto muito da Merlot. Ela combina muito com a gastronomia brasileira. Eu acho que ela combina muito com os pratos da gastronomia brasileira. E é claro, falando nisso, né, eu acho que o Brasil não tem que ter vinhos de grande extração. Pode ter, por que não? Mas nós temos um clima tropical. Nós temos um país que é quente 70%, 80% do ano. Então não dá para tomar aqueles vinhos pesados, né? A gente precisa de vinho mais fresco, mais leve, com mais fruta, com mais frescor, né? Eu acho que a natureza sabe, a natureza nos deu isso. A gente precisa prestar atenção na natureza e aproveitar isso, né? Fazer vinhos não tão concentrados, não pensando tanto em madeira, né? Pensando mais na fruta, pensando mais no frescor, no vinho que a gente pode tomar um pouquinho mais resfriado, gostoso, inclusive no verão, né? Temos uma gastronomia mais leve, não é uma gastronomia alpina, né? Cheia de manteiga, gordura, creme de leite, né? Nós somos tropicais, né? Então, é a minha visão. Sim, e o Brasil é um país imenso, né? Um país continental e de muitos contrastes. E essas regiões do sul, em especial, que faz vinhos, essa região de montanha, com as estações do ano muito bem marcadas, ela faz vinhos, tem uma tendência, vamos chamar assim, uma condição para fazer vinhos mais finos, mais elegantes mesmo, como aqueles vinhos mais elegantes europeus, né? Então, se é para fazer uma comparação, vamos comparar com a coisa certa, né, João? É verdade. E outra, né? O vinho brasileiro, ele tem uma coisa, né? Ele tem longevidade, né? Principalmente os vinhos de serra, os vinhos de altitude, né? Aqui atrás, está vendo essa adega aqui atrás de mim, ó? Do outro lado aqui, ó. Sim. Tá vendo? Tem uma adega aqui com mais ou menos 80 rótulos de vinhos brasileiros. Vinhos de safras que variam de 99 a 2008. E eu devagarzinho vou abrindo esses vinhos para ver como é a evolução deles, né? E é impressionante, né? A gente pega aqui um vinho da Serra Catarinense, por exemplo, de 2008, né? Que não foi lá uma grande safra, mas, né, quando os vinhos começaram a chegar mais comercialmente ao mercado, você pega um vinho dessa safra, na época não dava para beber, hoje ele está macio, está redondo, está gostoso. Tem um exemplo prático, inclusive, para citar, com essa vinícola aqui, que é a Hermann. Tem o Cabernet Sauvignon deles, quando foi lançado, eu gostava do vinho com muitas ressalvas. Era um vinho meio pirazinado, que é comum até para Cabernet Sauvignon, principalmente no Brasil, mas um vinho com uma certa rusticidade, logo que lançou. Esse vinho era na safra 2013. Ficou muito tempo. Depois o Edson da Decanter me falou desse vinho, isso há 6 meses, que o vinho estava incrível. Eu falei, o quê? Incrível, o vinho com aquela rusticidade toda e tal. Enfim, experimentei o vinho de safra 2013. O vinho estava irreconhecível, e de Cabernet Sauvignon, é 100% Cabernet Sauvignon, que é uma uva difícil no Brasil. E essa é a prova disso que o senhor falou, que de fato os vinhos brasileiros são vinhos mais longevos, que é ideal, é prudente esperar um pouco mais para consumi-los, né? Então um vinho que tinha uma certa rusticidade, era um vinho mais difícil de ser entendido, se transformou num vinhaço, um vinho incrível, que é o Hermann Matisse Cabernet Sauvignon. O vinho foi se agigantando aos poucos e hoje está um espetáculo. É verdade. Aquilo que na juventude do vinho a grande maioria dos consumidores critica, que é a acidez e o tanino, é exatamente o que dá suporte ao vinho para ele envelhecer. É o que dá longevidade. Pega um Barolo. Se pegar um Barolo assim que ele sai da cantina, você não consegue beber. É uma acidez imensa, é um tanino que seca muito a boca, né? Eu lembro que o primeiro Barolo que eu bebi na minha vida, eu peguei um Barolo com 5 anos, meu Deus, eu achei aquilo, me surpreendeu, eu falei, meu Deus, mas que vinho duro, né? Como é que as pessoas podem gostar de um vinho duro desse, né? Aí eu aprendi a tomar Barolo, né? Hoje na minha adega eu tenho Barolo com 25 anos, né? Você abre ele, é um licor, é uma maravilha. Então a gente tem que saber, tem que entender o vinho, né?
saber guardá-lo, bebê-lo no momento certo, né? Entender que há vinhos que foram feitos para se beber logo que sai da vinícola, e mais de 90% de todo vinho produzido no mundo é para ser bebido jovem, imediatamente, né? Mais uns 10% dos vinhos, que são os grandes vinhos, a gente precisa guardar. O brasileiro, não vou dizer que são grandes vinhos, mas são vinhos muito bons, que podem vir a se tornar grandes, mas que são vinhos, muitas vezes, de algumas regiões, são vinhos de guarda, são vinhos que não chegam prontos ao mercado, e que a gente pode guardar aí por 5, 6 anos, mais ou menos, beber um vinho melhor, ou até mais, dependendo da safra. A gente começou a falar das grandes safras, né? Em grandes safras a gente pode guardar esses vinhos 10 anos aí, que a gente vai beber um vinho muito melhor. Professor, e como que o senhor indicaria para as pessoas, assim, quero aproveitar, quero beber vinhos brasileiros, quero bons rótulos, qual é a dica para poder começar a entender e a beber o vinho brasileiro, já que ele tem as suas peculiaridades e as suas especificidades? Olha, eu acho que é um pouco complicado a gente entrar nisso, que vinho beber para começar, né? Eu acho que geralmente a gente começa bebendo vinhos mais leves, a gente começa bebendo os vinhos mais jovens, né? Para entender um pouquinho vinho. Tem algumas regiões que produzem vinhos mais macios. Pega o Vale de São Francisco, por exemplo, né? É uma região para as pessoas, de repente, começarem a tomar vinho, né? Porque são vinhos muito macios, né? Acidez mais branda, são vinhos, né, que amadurecem bastante, os chamados vinhos do sol. A região da Campanha também faz vinhos mais interessantes, são vinhos que muitas vezes chegam mais prontos ao mercado, né? Então a gente pode tomar alguns vinhos assim. Enfim, mas eu acho que a pessoa deve tomar aquilo que ela quiser experimentar, né? Entendendo aquele vinho. Realmente, se pegar um vinho de uma serra, um vinho recém-saído, de uma Cabernet, como disse o Sidney aí, você realmente vai pegar um vinho mais duro, mais difícil, que pode até... Então, entender, guardar esse vinho. Acho que o importante é começar pelos vinhos mais clássicos. A gente pega aqui no Brasil as linhas clássicas de algumas vinícolas, né? Vamos falar Salton, Miolo, Casavalduga, né? São as linhas básicas, são vinhos gostosos para a gente começar a beber. São vinhos bem interessantes. De outras vinícolas novas, também eu citei só 3 maiores, Vinícola Aurora, tem tantas, né? Eu acho que é começar bebendo, entendendo. Eu gosto mais de vinho doce. Tá bom, vai lá e compra um vinho TBC que tem. Tomar vinho com açúcar, num vinho bom com açúcar não é bom. Bobagem, não tem isso. A gente tem que beber o que a gente gosta. E dentro do estilo que a gente gosta, procurar alguma coisa que seja boa. Olha o vinho rosé aí. Foi um vinho condenado durante muito tempo no Brasil, né? E agora está sendo descoberto. O brasileiro nunca tomou tanto rosé como está tomando agora. Muito bom. É isso aí, não pode ter preconceito, né, professor? Professor, muito obrigado por nos atender. Não sei se o Cid tem mais alguma questão para falar com o professor. A gente está com o tempinho já meio aqui, quase no estouro, mas é sempre muito bom falar com o professor João Lombardo, né, Cid? Muito bom, muito bom. Mas nós não falamos o porquê da safra ser boa desses últimos anos, né? Que é o efeito Laninha. Laninha, exatamente. De 2018 para cá, o Laninha tem influenciado muito no clima, no tempo, né? Na região sul. E o Laninha ele seca, né? Então ele faz ter incidência menor de chuva. Então a chuva em épocas erradas é o grande problema, né, professor, dos produtores do sul. E esse clima mais seco, tem regiões que choveu 30% que costuma chover na época de chuva, isso no sul. E isso não quer dizer que aumentou a produção de uvas e vai aumentar a quantidade de garrafas produzidas, até porque regiões do sul que tem o solo um pouco mais raso, que tem muita formação rochosa mais próximo da superfície, muitas videiras até não produziram nada, muitas morreram. Isso é comum até. Mas algumas regiões com solo mais fundo, como a Campanha que o João Lombardo lembrou, vão ser uma matéria-prima espetacular, primorosa, e vai fazer vinhos com um pouco mais de álcool, um amadurecimento mais adequado, justamente porque não choveu tanto, né, João? Então, realmente é isso, né? Menos chuva, mais sol, a uva agradece, né? Quer dizer, a seca muitas vezes pode prejudicar uma brotação, reduzir a safra, né? Ter uma colheita menor, né? Mas a qualidade da uva, sem dúvida, é muito maior, né? Até porque também, sem chuva, você não tem pragas, né? Você tem mais sanidade nas uvas, né? Então, mais açúcar, claro, consequentemente, que é o que vai dar suporte alcoólico, né? Você tem aí coisas, um amadurecimento muito bom. Então, é isso, né? As safras, tudo aquilo que muitas vezes é bom para a uva, não é bom para as outras colheitas, né? Outros, digamos assim, ingredientes agrícolas, né? Sofrem, né? Com a seca, mas a uva agradece,
A uva gosta da seca, a gente pega aí regiões extremas no mundo, vamos falar do Douro, né? Que é onde a vinha é plantada na pedra, né? Diretamente no xisto, né? Onde você tem aí temperaturas aí muito superiores aos 40 graus, chegando próximos aos 50 graus na época do amadurecimento. Você tem uvas maravilhosas. Então, a uva, né, gosta desse tipo de clima. Né? O que você recomendaria, então? Que uva dá pra gente ficar mais atento? Ou talvez qual terroir ficaria mais atento para esse 2022, professor? O que o senhor acha? Olha, eu acho que difícil dizer tal terroir é melhor, né? Eu acho que cada terroir tem a sua particularidade, né? Eu não gosto muito de comparação, porque a comparação ela pode ser, digamos assim, pode não ser uma coisa bacana, né? Ela pode ser uma coisa que induza uma confusão, né? Se você pegar cada região brasileira, você vai ter um estilo de vinho. Você pega o Nordeste, tem um vinho mais macio. Você pega a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, você tem um vinho com mais acidez, com mais taninos, né? Você pega aí a Campanha, você tem vinhos que são gostosos, muito equilibrados, né? Então, eu acho que cada região tem a sua particularidade, né? Eu acho que toda uva também tem assim os seus micro. Acho que a Pinot Noir está crescendo muito no Brasil. Eu vejo positivamente o crescimento da Pinot Noir. Eu vejo positivamente o crescimento da Cabernet Franc, como disse a vocês, né? Eu acho que é uma uva que está vindo tinta bem bacana. Estão surgindo outras uvas. Você vê Terol de Guaíxa surgindo. Você tem uvas que não são muito comuns ao brasileiro, né? Então, o que eu acho bacana é quebrar um pouco essa coisa de só uva francesa, né? Vamos experimentar outras uvas de outras nacionalidades, as italianas, vamos provar uvas que vêm também as francesas, vamos deixar de beber as uvas francesas, estão consolidadas aqui no nosso território, estão consolidadas aqui nas nossas garrafas, né? Mas eu acho que provar é sempre importante, né? Sempre experimentar o novo, nunca ter preconceito, nunca dizer, eu só bebo esse vinho. Não, vai lá e bebe. Não gostou? Não gostou. Continua bebendo o vinho que sempre gostou. Mas de repente você gosta e você vai vendo um pouco dessa versatilidade da vitivinicultura brasileira. E lembrar que, já que é para diversificar, né, professor? Lembrar que o vinho brasileiro não se restringe ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina. O senhor bem lembrou do Vale do Rio São Francisco, tem também o sul de Minas Gerais, tem uma parte de São Paulo que produz grandes vinhos também, ali que faz divisa com o sul de Minas. Algumas regiões, algumas localidades no Paraná faz vinhos com alguns vinhos bem interessantes também. Então, eu acho que o ideal é isso. Já que querem vinhos mais fáceis, então essas castas italianas, portuguesas, o Syrah do sul de Minas, então acho que essa é a dica, né? Você falou bem, a Syrah, eu não citei. É uma uva que está se dando muito bem mais para cima no Brasil, né? Você pega ali algumas regiões de São Paulo, você pega o sul de Minas, né? A Syrah está se adaptando muito bem, principalmente com esse sistema de dupla poda, né? Que é um sistema que mostra um pouco dessa criatividade, né, e versatilidade brasileira, né? De se adaptar às questões climáticas, né? E buscar soluções para elas, né? Esses vinhos de inverno que estão sendo feitos no Brasil hoje são uma grande novidade, são vinhos muito interessantes, vinhos com muita estrutura, né? E está subindo, né? Hoje a gente tem vinho no Espírito Santo, a gente tem vinho no Acre, a gente tem vinho na Chapada Diamantina, né? Eu acho que está se descobrindo novos terroirs no Brasil, né? E, consequentemente, novas uvas, está se plantando Barbera em Goiás, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Eu acho que o Brasil vai crescer com isso, né? Tive uma experiência muito interessante em Goiás. Eu trabalhei em Goiânia por 5 anos e tem um produtor lá chamado Marcelo. Logo que eu cheguei, ele apareceu com umas garrafinhas assim, sem rótulo, sem nada. Tinha sido o primeiro ano dele. Barbera, Syrah, Tempranillo e um corte, uma mistura ali que ele fez. Eu estava meio desinformado na época, não tinha muita noção. Isso já há mais de 10 anos, há 15 anos mais ou menos. Tô fazendo vinho ali numa região mais alta, com mais de 1.000 metros de altitude. Eu falei, tá bom, então experimenta aqui, vamos lá então. Pensei comigo, meu Deus, que sacrifício deve ser. A cada vinho que eu experimentava, eu fiquei de boca aberta. Eu não esperava aquilo, isso foi o primeiro ano dele. Mas são vinhos concentrados, potentes, mas nada parecido com o que é o do Novo Mundo. Aliás, é Novo Mundo, mas é aquela pegada daqueles barberas de Santa Barbara County, da Califórnia, sabe? Muita estrutura, encantadores, Syrahs potentes assim, e com acidez, não são aqueles vinhos esféricos. No fim das contas, eu acabei ajudando ele a botar preço nos vinhos, coloquei na rede que eu cuidava lá em Goiânia, eu fui pego no contrapé.
E eu fiquei surpreso. Isso é uma... Eu conheci esse produtor e conheci os vinhos dele, né? Ali em Cocalzinho, né? Sim. Não é? Naquela região da Serrinha dos Pirineus ali, né? Na Serra dos Pirineus. Os Pirineus. E realmente são vinhos muito bons, são vinhos com particularidades regionais, né? O Cerrado muito seco, né? Muito quente, a uva ali amadurece de uma maneira muito completa, né? Mas não perde acidez, são vinhos que têm aí um bom equilíbrio, né? Então é isso, eu acho difícil você dizer, olha, tome vinho desse lugar, tome vinho do Brasil inteiro, tome vinho do mundo inteiro, tire suas conclusões, né? Tire suas conclusões, veja aquilo que você gosta, e é isso, né? As pessoas, quando dão uma garrafa de vinho, tem que ser felizes, né? Com certeza. Professor João Lombardo, a gente te agradece, muito obrigado por nos atender aqui no podcast No Mundo do Vinho. É sempre um prazer, como eu falei lá no início, mas vou repetir agora, fazer questão de escutar o senhor, conversar com o senhor. E agora, nós temos o desafio de ir lá em Florianópolis e provar os pães que o João Lombardo faz. É cada delícia. Eu fico salivando quando eu vejo no Instagram, viu, João? Eu fico salivando porque não é fácil. Foi uma paixão também, né? É uma coisa com a qual eu trabalho já há algumas décadas, né? E ela tem o mesmo fascínio do vinho. Acho que tudo que é fermentação é provocativo, né? A fermentação é uma coisa sobre a qual o homem não tem controle absoluto até hoje, né? Ele é meio refém da fermentação, ele pode interromper com frio, ele pode, né? Mas na verdade ele não controla ela totalmente, né? Então é muito bacana, você começa um produto novo, você não sabe exatamente como ele vai sair. Então esse é um fascínio, né? Na verdade você não dita, né? Você também é um pouco refém, né? E eu acho que isso é muito bacana, né? Eu só queria fazer uma observação. Me tire o professor, né? Eu sou aprendiz, né? Então me bota sempre o aprendiz, né? Eu nem estou aprendendo nesse mundo ainda, né? Eu gostei dessa frase que você usou aí no meio, que no mundo do vinho nós somos eternos aprendizes, né? E é assim mesmo, exatamente, né? Exatamente. Né? Quem achar que sabe tudo de vinho, acho que tá equivocado, né? Acho que uma vez uma entrevista com o Michel Rolland, né? Há muito tempo já, eu acho que já foi, sei lá, uns 15 anos, ainda quando ele prestava consultoria para Miolo, lá para o Seival, né? E ele perguntou sobre isso e falou, olha, gente, no mundo do vinho, a cada 10 anos muda quase tudo, né? Então é um produto que está sempre em movimento, né? Então, estando sempre em movimento, a gente tem que sempre estar atento a esse movimento, sempre experimentando, sempre revendo aqueles conceitos que a gente tinha de 10 anos atrás. É verdade. João, muito obrigado, então, fica um abraço. Para quem quer acompanhar mais o João Lombardo, quer saber algumas curiosidades, o que pode fazer para acompanhar mais aí? Bom, tem minhas redes sociais, né? Tem meu Instagram, que é joão.lombardo, né? E João Lombardo também no Facebook, né? Eu ali publico bastante coisa sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, com dicas de vinho, esse tipo de coisa. Também sobre gastronomia, né? Que eu gosto muito. Eu gosto tanto da gastronomia como do vinho, eu acho que não dá para dissociar os dois, né? Acho que o vinho é companheiro da comida e vice-versa, né? Então eu vejo como um casamento fantástico. No jornal também ainda? Sim, eu tenho minha coluna toda quarta-feira no Notícias do Dia, né? Que depois essa coluna vai para o portal, né, do ND. Então ali é possível ver toda quarta-feira, tem os meus artigos ali sobre vinho e comida. Okay. Já me esquecido, ó. Tem que fazer aquele merchan para a empresa, né? Também trabalho lá, né? Tem que dar uma ajudinha. É verdade. Espera aí que deu um branco aqui. Opa, pronto, saiu o negócio aqui. Show de bola. Esse então foi o João Lombardo falando aqui no podcast No Mundo do Vinho. Muito obrigado, João. Tenha uma boa semana para ele. Obrigado para vocês. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço. Tá bom, né, Sidney? Batemos um papo então com o professor João Lombardo. Conversamos aí sobre terroirs brasileiros, sobre as safras. E acredito que foi uma conversa muito bacana aí, deu para entender bastante, professor. Muito didático, ele é modesto, mas ele é muito didático, dá para aprender muito com ele, né? Mais uma edição aqui do No Mundo do Vinho. Né? Foi muito bom. O papo rendeu bastante, né? Bastante informações, figura simpática, acessível, como tem que ser, muito bom. Como tem que ser. E esse é o nosso lema aqui no Vinho, né? Descomplicar o vinho, o mundo do vinho e também, né, fazer com que mais pessoas possam ter acesso a essa bebida tão harmoniosa, tão apaixonante. Divulgar a cultura do vinho sem afetação. É verdade, é um bom slogan, né? É um bom slogan. Sidney, vamos encerrando por aqui então? É isso? Isso aí. Esperem os próximos, ouçam os próximos, nos ajudem. Também divulga para os amigos, né? Manda o linkzinho para os amigos aí, seja... Se estiver vendo isso aqui na internet, aí no YouTube, seja qual for a plataforma que você estiver acessando, por favor, divulgue.
Nos espalhe pelas redes aí, que a gente vai ficar muito feliz e é claro, é um propósito, né? Vamos espalhando esse propósito entre a população. Você tem amigos aí que estão tomando vinho, aos pouquinhos o pessoal também vai nos conhecendo. Espalhe nosso link no YouTube, toda semana estaremos também no Spotify, tem aí os bastidores do nosso Instagram e a gente volta na semana que vem com mais uma edição do No Mundo no Vinho. Isso aí, até.